Então, nesse momento, nós convidamos Dom José para explanar um pouco sobre essas questões que o Padre Cláudio levantou, brevemente, tendo em vista que nós ainda queremos abrir para pelo menos 2 sessões de perguntas, tá bom assim? E aí nós vamos fazer na mesma modalidade de ontem. Lembramos, hoje é a segunda noite, amanhã nós temos uma terceira noite, nós estávamos conversando no início, eu e Dom José. Provavelmente, a noite de amanhã, o tema, vamos dizer assim, requer menos tempo. Portanto, se não conseguirem fazer todas as perguntas hoje sobre Lumen Gentium e tudo mais, é oportuno e conveniente também que se faça amanhã, tá bom? Então nós convidamos Dom José agora para falar um pouco sobre o que o Padre Cláudio levantou e provocou. Prefere? Pronto, então Dom José está sugerindo que nós façamos de maneira conjunta. Então vamos colocar 3 pessoas nesse momento para fazer 3 perguntas. Quem se sentir à vontade pode levantar a mão, que aí a gente vai estar passando o microfone para a Assembleia. Lembrando sempre, é importante destacar de onde o nome da pessoa, de onde ela é, se pertence a alguma comunidade ou alguma instituição. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Dom José, toda a mesa. Como se trata do Concílio Vaticano II, a minha pergunta é uma pergunta simples e eu não sei se foi tratado ontem. Eu estava estudando hoje à tarde, na revista super interessante, sobre o Concílio Vaticano II, e eu destaquei 2 tópicos importantes. O primeiro foi sobre o comportamento do sacerdote. Antes do concílio, o uso obrigatório da batina e de outros símbolos da igreja, casamentos e relações sexuais são proibidos. Depois do concílio, cai o uso obrigatório da batina, agora os padres podem usar trajes sociais, segue a proibição ao casamento e ao sexo. Bem, sabemos de antemão que, segundo José Ângelo Gaiás, o instinto sexual é natural no ser humano. Todo mundo tem um desejo de ter relações sexuais, desejo de ter uma companheira, e até porque está na Bíblia, que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. A minha pergunta, Dom José, é o seguinte: por que o Concílio do Vaticano II não teve uma oposição com relação à questão do celibato? Por que o celibato? Muito obrigado. Não, celibato não, certo. Olha, o concílio, quando trata do celibato dos padres, ele diz que não está se referindo à Igreja Católica Oriental, onde já tem uma tradição antiga, onde existem presbíteros casados de grandes merecimentos. Apenas queria mostrar que na Igreja Latina, a Igreja do Ocidente, é uma tradição que já vem de muitos séculos também. Agora, é preciso entender que não se trata de alguma coisa fundamental, não, é disciplina. Houve um tempo em que o número de padres vindo das ordens religiosas era tão grande, e quem entra para uma vida religiosa tem o carisma do celibato. Então havia tantos padres celibatários por vocação, que aí era possível colocar o celibato também como uma norma. Mas diz o concílio, no começo não foi assim. Entre os apóstolos não foi assim. Na primitiva igreja não foi assim. São Paulo faz referência aos bispos casados, dizendo que eles devem cuidar bem da sua família, porque se ele não sabe governar bem a casa, como é que vai governar a igreja de Deus? Então o celibato entrou como uma disciplina. E aí então é que vem a minha reflexão nesse sentido, de vários bispos. Se essa disciplina hoje estivesse ajudando, ela devia continuar. Só que ela está impedindo uma coisa mais importante. O concílio reconhece que nenhuma comunidade cristã pode sobreviver sem a celebração da Eucaristia.
Como é que a comunidade vai celebrar a Eucaristia se não tem um ministro ordenado para autenticar aquela celebração? Era como se ele mandasse uma carta aí, foi preparada pelo povo, mas não tem assinatura. A assinatura é que dá autenticidade àquele documento. A Eucaristia não existe se não houver o ministro ordenado para presidir a celebração. Então, se a Eucaristia é tão importante, está tão ligada ao ministro ordenado, se nós tivéssemos padres celibatários em número suficiente, está muito bem. Mas como não temos, é muito mais importante ter quem possa presidir a Eucaristia do que ter ministros que são celibatários, né? Então, é nesse sentido que a gente acha que a coisa vai mudar. Já está mudando. Com aquele documento que o Papa Bento XVI fez, acolhendo na igreja os que vêm da igreja anglicana e que já são ordenados lá, bispos ou padres, e que são casados, então eles vindo para a igreja católica continuam a sua vida matrimonial e continuam a exercer o ministério também. Agora, no próprio documento do Papa tem lá um inciso, um artigo que diz: isso não se refere àqueles padres que já eram da igreja católica e passaram para a igreja anglicana. Quem já veio da igreja anglicana, já vem da raiz, está muito bem. Então é aceito na igreja católica e continua sua vida matrimonial. Esses muitos padres, eu digo esses muitos, em Belo Horizonte eu acompanho os padres casados. Aqui, eu já tinha começado aqui, não é? Mas em Belo Horizonte o número de padres casados é muito grande, porque há muitas congregações religiosas. Então, Dom Serafim, quando eu fui para lá, era ele que era o arcebispo, pediu que eu prestasse esse serviço também em Belo Horizonte. Então, quando veio esse moto próprio do Papa, alguns que são da igreja anglicana e que participam das reuniões dos padres casados, pronto. Agora nós podemos também fazer tudo. Eu disse: não, senhor, olha o que diz o documento. Isso não se aplica àqueles que eram da igreja católica e passaram para a igreja anglicana. Mas já foi um grande passo, mostrando que a exigência do celibato é uma questão disciplinar, não é de fundo, não. É tão disciplinar que o padre casado, em alguns momentos, ele recupera tudo. Por exemplo, estamos numa viagem aí, houve um acidente, muita gente está machucada, tem um fulano lá que está machucado e diz: ah, meu Deus, quem me dera tivesse aqui um padre para poder me confessar. Aquele padre casado recupera imediatamente toda a autoridade dele. Ele estava suspenso, para ele poder atender aquela confissão. Se for o caso de celebrar a missa para dar a comunhão àquela pessoa, ele pode celebrar a missa e dar a comunhão. Se outras pessoas vierem também, ele pode atender. Quer dizer, naquele momento, o fato dele estar suspenso por ter se casado desaparece, em benefício dos fiéis, para mostrar que se trata de uma disciplina. Então, o que a gente pede e quer é justamente que essa disciplina, que hoje está prejudicando, já que a comunidade precisa da celebração da Eucaristia, e ela não pode celebrar se não tem um ministro ordenado, a gente então está pensando e insistindo. Num dos últimos sínodos, Dom Tepe ainda participava, né? Bispo aqui do Brasil, Dom Tepe, ele então levantou essa questão, a ordenação dos tais viri probati, homens aprovados, né? O Dom Aloísio Loscheider, que estava também nesse sínodo, tomou a palavra para confirmar. Mas aí vem aquela chusma de intervenções de outros bispos dizendo que não fica bem isso, porque seria quebrar o celibato, tal. Mas até num sínodo, já houve 2 bispos aqui do Brasil que tomaram a palavra para pedir, para aliviar essa disciplina e permitir que homens casados, viri probati, pudessem ser ordenados presbíteros. Para quê? Para poder atender as comunidades. Houve um outro bispo que foi ainda no tempo de Paulo VI e disse: olha, eu tenho tantos homens preparados lá na minha diocese, prontinhos para ser ordenados, para eles poderem ser os ministros da Eucaristia lá nas comunidades. Paulo VI disse para eles: espera mais um pouco, estamos esperando até hoje, né? Mas eu acho que a coisa vem, viu?